Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí a aula de número 17, História. Estamos entrando no capítulo 6, o Estado Absolutista Europeu. Eu vou tirar a imagem daqui para a gente poder melhorar a resolução e posteriormente vai ficar mais fácil a gente postar esse vídeo. Então, o meu rosto está aqui, mas não tem necessidade. Vamos seguir na leitura. Então vamos lá. Pessoal, no capítulo 6 aí, acompanhem conosco, página 110. Estamos falando agora sobre a questão do Estado absolutista, ou seja, poder todo e unificado e centralizado na figura de um rei, certo? Esse poder que foi constituído ao longo dos anos, logo após a Idade Média, agora vai começar a ser contestado. Vão começar a questionar por que tanto poder tem que ficar na mão de uma pessoa só. Tudo baseado numa questão da burguesia, a ascendente burguesia que vai crescendo na Europa, vai começar a contestar esta questão do poder absoluto do rei. Temos na página 111, que está fora de ordem, acompanhe no livro, a República... Não, 111... A página 111... Vamos lá. A centralização do poder absolutista. Isso aí que a gente falou, nas mãos de uma pessoa, de um rei apenas. Isso aí vai acontecer, pessoal, tanto na França, quanto em Portugal, quanto na Inglaterra, quanto na Espanha. Essa formação do poder. O rei francês, Luís XIV, inclusive, o rei Sol, né, vai se considerar como o Estado, dizer que não existe poder maior que o dele. O Estado, segundo ele, é ele mesmo. Então essas crenças vão ser baseadas naqueles pensamentos renascentistas também, como Thomas Hobbes, Jacques Rousseau, o próprio Nicolau Maquiavel, que vai lançar aquele livro O Príncipe, que vai falar da importância da centralização do poder. Mas o mais importante que nós podemos citar aí vai ser o Estado absolutista inglês. Por que inglês? Porque a Inglaterra vai ser, no caso, a mãe das revoluções burguesas. Ela que vai fazer, mesmo no século XVII, ela vai ser a pioneira, vai ser a grande revolução burguesa. Essa revolução inglesa vai demorar aproximadamente 50 anos, vai ser de 1642 até 1689. Percebam que vai ser em 1689 o fim da Revolução Inglesa, no século XVII ainda falta 100 anos para a Revolução Francesa, que vai ser os mesmos ideais aí da Revolução Inglesa. E o que acontecia? Eles questionavam muito a questão do poder do rei, como eu falei, questionavam o absolutismo e a nobreza queria poder. Eles queriam mudança aí no regime absolutista. Por isso, da importância fundamental dessa Revolução Inglesa. Foi uma importância histórica muito forte por ser a primeira revolução burguesa. Então, ainda aí no século XVI, pessoal, vamos falar da Inglaterra, né? Ainda no século XVI, quando está se construindo aí o absolutismo inglês, na dinastia Tudor, no poder. Quem estava no poder era a família Tudor, onde ali Henrique VII e Henrique VIII eram os edificadores desse absolutismo, né, do rei, da dinastia Tudor. Elizabeth, filha do Henrique VIII, ela consolida o que nós chamamos de absolutismo de fato. O que era absolutismo de fato? O absolutismo Tudor, da família Tudor, conhecido como esse absolutismo de fato, pois existia ali um acordo real com as nobrezas inglesas. Era diferente do absolutismo francês, que a justificativa era religiosa. E o absolutismo português e espanhol, que era baseado no catolicismo. Por isso essa diferença maior na questão do absolutismo inglês. Então ali até na virada, né, em 1603, vai morrer Elizabeth. Elizabeth vai morrer. Ela é conhecida também nos livros de história como a Rainha Virgem, que ela não teve filhos, não se casou e nem deixou nenhum sucessor. Quem vai tomar o trono agora da Inglaterra vai ser o primo dela, Jaime Stuart,
o rei da Escócia. Ele vai assumir o trono inglês e vai tentar instalar aí na Inglaterra o absolutismo do direito divino, que vai ser justificado pela religião. Então ele põe fim à dinastia Tudor e vem agora, né, o Stuart e vai tentar fazer esse absolutismo do direito divino. Porém, pessoal, o Stuart ele vai entrar em atrito com o parlamento, porque ele vai sempre ter uma ideia diferente do parlamento, porque o parlamento falava na Carta Magna de 1215 que o rei não podia criar lei ou impostos sem consultar o parlamento. E é isso que ele fazia. Ele criava lei, criava impostos, criava tarifas sem consultar o parlamento. Nesse período que ele estava no poder, o parlamento foi dividido e reaberto várias vezes, com muita frequência. A partir daí que vai começar a Revolução Inglesa, do século XVII. Pessoal, então a Revolução Inglesa, para que a gente possa entender mais fácil, nós, historiadores, dividimos em 4 partes. Então a Revolução Inglesa vai ser dividida em 4 partes. Revolução Puritana, a República de Cromwell, a Restauração Monárquica e a Revolução Gloriosa. Vamos falar um pouco de cada aspecto desse. Vai estar na página 120 e 121. É porque está fora da ordem. 120 e 121. Vamos lá. Revolução Puritana. Vou colocar aqui. Pessoal, a Revolução Puritana, que foi a primeira fase da Revolução Inglesa, ela ocorre aí entre 1642 e 1649, certo? Após a dissolução do parlamento, onde o rei Carlos I, filho do James Stuart, ele dissolve o parlamento várias vezes. E ele tem um desafeto, que vai ser o Oliver Cromwell, em 1642. Então temos ali, nessa Revolução Puritana, um conflito entre as forças do rei e as forças do parlamento. Então vai ser uma guerra civil entre as forças do rei e as forças do parlamento. Quem vai estar apoiando o rei aí? Quem vai estar apoiando o rei vai ser a nobreza tradicional, os anglicanos, os católicos, setores da burguesia, que vão ser os cavaleiros ali, né? E quem vai apoiar as forças do parlamento? O famoso exército dos cabeças redondas. Por que cabeças redondas? Eles raspavam a cabeça para, na hora do conflito, não ter como pegar pelos cabelos, né? Então temos aí o exército dos cabeças redondas, uma nova forma, né, de lutar, um novo estilo de luta, né, chamado New Model Army, uma designação inglesa, onde eles falam que você não precisa ser nobre para poder lutar. Porém, a nobreza também está lutando ao lado deles. Temos também do lado da força do parlamento os calvinistas, os puritanos, chamados de gentry, que são os nobres. E também temos 2 camadas sociais, os labourers e os diggers. Pessoal, são palavras inglesas, então me perdoe minha pronúncia aí. Os labourers, que traduzindo quer dizer niveladores, e os diggers, que são os escavadores. Da mesma forma que na Revolução Francesa vai ter os sans-culottes, que são o povão, esse povão são os labourers e os diggers. Quem são os labourers? São niveladores, né, que são as camadas urbanas que querem votar, novamente. E tem os diggers, que é o setor rural, que eles querem reforma agrária. Então temos aí as forças do rei contra as forças do parlamento. Quem vai vencer? O parlamento vai vencer em 1648, onde o rei Carlos I é capturado. Em 1649, no ano seguinte, ele é decapitado, colocando fim aí à primeira fase da Revolução Inglesa. Vamos partir para a segunda fase, vai ser em 1649, logo que o rei Carlos I é decapitado. Então vai ser a segunda fase, chamada República de Cromwell, 1649 até 1658, também conhecido como Protetorado de Cromwell.
Quem era Cromwell? Acabou se tornando um lorde protetor da Inglaterra, que vai se aparecer como um ditador. Ele vai desenvolver o comércio e as navegações inglesas, vai incentivar o comércio marítimo. Porém, os Levelers e os Diggers vão ficar afastados e não vão ter atendido suas solicitações. Vai ser um governo pró-burguês, ou seja, apenas para a burguesia. Tanto que ele vai criar os Atos de Navegação de 1651. O que dizia os Atos de Navegação? Nessa época, pessoal, temos que lembrar que os holandeses que mandavam no comércio. Os Atos de Navegação falam o seguinte: somente as embarcações dos próprios países poderiam, comercializar com a Inglaterra. Aí você me pergunta assim, mas por que vai criar algum atrito com os holandeses? Porque os holandeses que tomavam conta do comércio, os holandeses que levavam as embarcações dos países que queriam para a Inglaterra. Então, com esse ato da navegação de 1651, proibia que quem fosse comercializar com a Inglaterra teria que ter seu próprio navio, ou fosse navio inglês. Não poderia contratar outro tipo, no caso, o da Holanda. Isso aí vai gerar um conflito, uma guerra entre Inglaterra e Holanda pelo comércio. Uma guerra pelo comércio, onde a Holanda ficou para trás, Então ela vai entrar em uma guerra com a Inglaterra. Vai ficar Inglaterra e Holanda. Pessoal, Cromwell vai morrer, Vai falecer e vai deixar seu filho, Richard, o Lord Richard Cromwell, fica no comando do seu pai. Porém, o Richard não é tão articulado e não é um bom orador como seu pai. Então ele, por não ser muito bom, o parlamento o afasta e acaba aí a República de Cromwell. Certo? Oliver Cromwell morreu, seu filho Richard Cromwell não consegue dar conta do recado e o parlamento afasta ele do poder. Dando início aí à nossa terceira fase, chamada Restauração Monárquica. A restauração monárquica, tudo isso aí temos na página 121. A restauração monárquica vai compreender ali de 1660 a 1688. Quem vai ficar no poder vai ser o rei Carlos II e o rei Jaime II. O rei Carlos II é filho do Carlos I, que foi decapitado, que eu falei lá em cima. E vai ficar o rei Jaime II. Os dois vão ficar no poder. Onde o rei Jaime II, ele tenta fechar a qualquer custo o parlamento inglês e quer instalar o absolutismo, ele quer tomar conta completamente. Lembrando que o rei Jaime II ele se inspira muito no rei Luís XIV da França, o rei Sol, onde ele inclusive fala aquela frase famosa: o Estado sou eu. Então ele considera-se o dono de tudo na França. Então o rei Jaime II se inspira muito no seu muso Luís XIV lá da França e quer a qualquer custo instalar o absolutismo na Inglaterra. Porém, o parlamento se articula para poder derrubar Jaime II. E vamos dar entrada agora na quarta e última fase da Revolução Inglesa, a quarta fase chamada Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. Por que a Revolução Gloriosa recebe esse nome, essa quarta e última fase da Revolução Inglesa? Ela recebe esse nome porque não morreu ninguém, não foi derramada nenhuma gota de sangue. Na verdade, foi um movimento militar pacífico. Como foi pacífico, professor? Seguinte, o parlamento queria se livrar do Jaime II. Lembra? Jaime II ele era amante aí do absolutismo e o parlamento não queria isso. O parlamento negocia com a Holanda, com um nobre chamado Guilherme de Orange, para ser rei da Inglaterra. Aí você me pergunta, Guilherme de Orange, por que a Holanda... por que esse nobre holandês, Guilherme de Orange, vai ser rei na Inglaterra? Porque o Guilherme de Orange ele era casado com a Maria Stuart, filha do rei Jaime II, esse rei que está no poder na Inglaterra. Então eles ligam para o genro, de certa forma é um golpe, ligam para o genro perguntando se ele aceita dar um golpe no sogro
e tornar-se rei da Inglaterra. Então, Guilherme de Orange conversa com a sua esposa, com a Maria de Stuart, e ela aceita, e eles vão lá e chegam lá e dar um golpe, e o Jaime não reclama, o Jaime sai do poder, Jaime II rei, Jaime II sai do poder, e vai ficar sob a tutela, e ele sai do poder, vai para a França e fica sob tutela de Luís XIV, seu homem que ele tanto admira. Então agora o rei da Inglaterra passa a ser Guilherme de Orange e a rainha, a sua esposa, Maria Stuart. Certo? Que o Orange faz? Em 1689 mesmo, ele faz o Bill of Rights. Está escrito aqui, ó. Bill of Rights, lá embaixo na página 121. O que é o Bill of Rights? A Declaração dos Direitos, na qual o rei vai ter apenas um papel figurativo. Quem vai mandar vai ser o primeiro-ministro, ou seja, o parlamento que vai mandar. O parlamento que vai mandar. O rei apenas faz um papel figurativo. Quem manda é o primeiro-ministro, ou seja, o parlamento. E existe uma frase famosa na Inglaterra, que na Inglaterra o rei reina e o parlamento é que governa, certo? Então, depois dessas 4 fases da Revolução Inglesa que nós falamos, a Revolução Inglesa que vai ser dividida em 4 fases, dentre elas a Revolução Puritana, a República de Cromwell, a Restauração Monárquica e, por fim, a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa vai se tornar a primeira revolução que vai impor, um governo burguês e vai derrubar a monarquia. Agora temos uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento que vai mandar. Até hoje, pessoal, na Inglaterra, quem manda é o parlamento. A rainha, ela faz apenas aquele papel figurativo. Ela não manda nada. Algumas vezes, talvez, o parlamento consulta, mas sem nenhum tipo de obrigação. Quem manda é o parlamento. Então, pessoal, percebam então que a Revolução Inglesa vai tornar, então, o quê? A primeira revolução pró-burguesa, e depois dessa Revolução Inglesa vai favorecer com que a Inglaterra tenha o subsídio, tenha a facilidade, tenha os recursos para começar agora uma revolução industrial, porque a burguesia quer ganhar dinheiro, e nada melhor do que você investir em máquinas. Por isso, o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. No século XVIII, no século seguinte, vamos ter o reflexo da Revolução Inglesa, que vai ser a Revolução Industrial. E, posteriormente, vai incentivar também o Iluminismo e a Revolução Francesa lá na França. Então, desta forma, a Revolução Inglesa tem um papel fundamental nessa questão de ser pioneira nas estruturas, no jogo de poderes da Europa. Então, fechamos aí essa questão. Nas próximas aulas vou passar umas atividades sobre isso, para que a gente possa fechar essa questão dos pensamentos e das forças que estão regindo este cenário europeu, onde o Estado absolutista vai começar a ser questionado e vai ser derrubado, de certa forma, através das forças burguesas.